Bem, gente, tudo bem? Então, depois de algum tempo, certo? Com um certo atraso, um considerável atraso aí nas postagens das nossas aulas, aqui estamos com a aula de correção da nossa atividade relacionada ao FGTS, que é o quê? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De antemão, vale relembrar que o FGTS é uma obrigação patronal, certo? Ou seja, quem paga essa contribuição é o empregador, ou seja, a instituição. E ele não pode jamais ser descontado do salário do empregado. Caso tenha alguém que esteja trabalhando registrado, ou seja, com carteira assinada, certo? Que tem todos os direitos a todos esses benefícios, quando lá receber o seu contra-cheque, no dia do pagamento, e lá observar que está constando na parte dos descontos, ou seja, o valor referente ao FGTS deve cobrar, porque esse valor ele não deve ser descontado do empregado, e sim pago pela empresa, certo? A contribuição patronal. Então essa é uma das questões principais que a gente deve tratar em relação ao nosso conteúdo aqui de FGTS. Mas vamos lá, a correção da nossa atividade. Vamos lá. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, certo? 6 questões nós temos aqui. Então vamos lá. Começando pela primeira questão, que diz o seguinte: com fundamento na legislação aplicável ao FGTS, a conta vinculada do trabalhador não poderá ser movimentada na hipótese de, ou seja, o empregador ele tem direito a esse benefício, que é o FGTS, que é pago todos os meses. Perdão, o empregado tem direito a esse benefício, que é pago todos os meses pelo empregador, certo? Só que em algumas situações específicas, ao se finalizar o contrato de trabalho, ou seja, ao haver essa ruptura, a extinção do contrato de trabalho, ao não haver mais o vínculo empregatício entre empregador e empregado, em algumas situações o empregado fica impossibilitado de efetuar esse saque. E aí esse saque fica lá, esse valor fica lá nas contas inativas do FGTS do empregado, certo? Mas vamos ver lá alguns casos que podem acontecer. Vamos lá. A alternativa está dizendo falecimento do trabalhador. Como houve falecimento do trabalhador, não houve falha por parte desse trabalhador, ou não houve nenhuma, como que a gente pode dizer, não houve nenhuma iniciativa do trabalhador, certo? Para que se extinguisse o contrato de trabalho, certo? O trabalhador simplesmente faleceu, a família tem todo o direito de fazer o saque do FGTS. Dispensa indireta. O que viria a ser essa dispensa indireta? A empresa está em contenção de despesas, certo? E aí ela vai fazer a dispensa de alguns empregados, certo? É dispensa indireta. Alternativa C. Então, nesse caso, o empregado também não teve culpa da demissão, ele tem direito ao saque do FGTS. Alternativa C. Culpa recíproca. A. Houve lá um desentendimento, certo? Entre empregador e empregado. E nesse desentendimento ficou constatado que ambas as partes tiveram determinada parcela de culpa nesse desentendimento, o que ocasionou na demissão do empregado. Então, se a culpa foi recíproca, a culpa não foi somente do trabalhador, então o trabalhador tem direito a recolher esse valor referente ao FGTS, certo? A aposentadoria concedida pela Previdência Social. O trabalhador foi lá, certo? E cumpriu com toda a sua jornada de trabalho durante o período de tempo e contribuição que o INSS, Previdência Social, diz que ele tem que cumprir para a aposentadoria, certo? E aí ele tem direito a fazer o saque, sim, do FGTS. E vem aqui a alternativa pedido de dispensa, ou seja, o motivo da dispensa partiu do empregado. Então, qual é o entendimento da legislação? Se o empregado pediu dispensa, há duas hipóteses para isso. Ou ele conseguiu uma colocação melhor no mercado de trabalho, então ele não vai poder fazer o saque da FGTS, ou o outro motivo ele não está precisando de trabalho. Se não está precisando de trabalho, consecutivamente não está precisando de dinheiro. Então ele fica impossibilitado de realizar o saque desse valor que está lá na conta FGTS dele. Então a alternativa correta, a alternativa é pedido de demissão.
Vamos lá para a segunda questão. Com relação, perdãozinho pela digitação aí, certo? Com relação ao FGTS, cujo recolhimento é uma obrigação da empresa, assinala a alternativa correta que diz respeito à alíquota, ou seja, o percentual que deve ser recolhida sobre a remuneração do empregado. Sobre a remuneração do empregado. Então vamos lá. A alíquota de recolhimento é de 11%. Alternativa A. A alíquota do recolhimento é de 8%. Alternativa B. A alíquota do recolhimento é de 10%. Alternativa C. Ou a alíquota do recolhimento é de 13%. Alternativa D. Vamos lá. Ficou bem claro na nossa aula lá que a alíquota de recolhimento é de 8% referente ao salário do empregado. Então, a alternativa correta, 8% referente ao salário do empregado. Vamos lá para a questão número 3, gente. Diz o seguinte: o FGTS é um valor pago pela empresa e não deve ser descontado do trabalhador. Aqui acaba de dizer, na questão anterior, com relação ao FGTS, cujo recolhimento é uma obrigação da empresa. Com relação ao FGTS, cujo recolhimento é uma obrigação da empresa. Se é uma obrigação da empresa, ele não deve jamais ser descontado do salário do empregador. Então está afirmando isso aqui, pedindo para a gente dizer se é certo ou se é errado. Então, o FGTS é o valor pago pela empresa e não deve ser jamais descontado do trabalhador. Certo? Então, a alternativa correta, a alternativa A aqui, certo. É certo isso, essa afirmativa. Vamos lá para a nossa quarta questão. Na quarta questão diz o seguinte: o prazo mensal para a entrega da GFIP, que é uma guia, certo? Que é uma guia de recolhimento tanto do FGTS quanto do imposto de renda, que esse é o nosso próximo conteúdo, certo? Que nós iremos ter, nossa próxima aula, é o dia 5 do mês seguinte da ocorrência dos fatos geradores. Vamos lá. Ficou bem claro na nossa aula que o prazo em que o empregador tem para efetuar o recolhimento, certo, do FGTS por meio dessa guia da GFIP é até o 7º dia do mês subsequente ao do fato gerador. Exemplo, nós estamos aqui no mês de dezembro e no mês de dezembro o empregador tem que fazer esse recolhimento do FGTS referente ao salário do empregado. Então ele tem até o dia 7 do mês de janeiro, certo? Para efetuar esse recolhimento e repassar para a Caixa Econômica Federal, certo? Referente ao mês de dezembro, que é o mês anterior, que é o mês do fato gerador dessa ocorrência. Então, não o dia 5 e sim o dia 7 do mês subsequente. Então, essa afirmativa aqui está errada, certo? Não é o dia 5 do mês subsequente, sim o dia 7 do mês subsequente, certo? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó: determinado empregado, questão número 5, trabalha em empresa e recebe um salário mensal de R$ 2.500. Qual o valor a receber referente ao FGTS? Vamos lá. Então aqui, gente, valor referente ao FGTS é o seguinte: eu ensinei para vocês lá quando a gente estava fazendo quando a gente estava na aula referente ao INSS, certo? Eu ensinei para vocês lá que fica bem fácil para a gente fazer esse cálculo da forma de regra de 3 simples, certo? E aí, pela forma de regra de 3 simples, nós podemos fazer não somente esse cálculo aí, mas como vários outros cálculos em matemática e em outras situações que nós vamos passar. Não optem pela utilização da calculadora, certo? Para efetuar o cálculo, porque eu posso muito bem lá pegar. Já sei que é 8% a alíquota, pegar o valor do salário dele, que é 2.500, e multiplicar pelos 8%, eu vou encontrar o valor referente ao que ele tem que receber. Vamos lá optar de fazer pela regra de 3 simples. Então aqui, eu vou postar para vocês também a correção da atividade em PDF, certo? E lá em PDF temos os nossos cálculos, certo? Para que vocês possam rever os cálculos e, certo, confirmar realmente aí com a alternativa correta. Aqui eu só vou simplesmente assinalar a alternativa correta, que é R$ 200, alternativa B, certo? Então aí, quando nós estivermos lá com a nossa aula postada, vocês poderão ver o material em PDF e constatar que pelo cálculo que foi feito, realmente o valor a ser pago referente ao FGTS a ser recolhido é de R$ 200, certo? Então, a alternativa correta, a alternativa B, R$ 200.
Vamos aqui para a questão número 6, nossa última questão. Nessa última questão aqui, gente, eu peço uma desculpas para vocês, porque no momento de assinalar a alternativa correta aqui, eu acabei assinalando outra alternativa, porque quando a gente assinala a alternativa para deixar marcada como correta, geralmente a página anda ou para cima ou para baixo um pouquinho, certo? E aí eu cliquei na alternativa que não era realmente a alternativa correta, mas na nossa correção aqui em PDF que vocês vão receber, certo? Tem lá também essa minha explicação, certo? E tem lá mostrando qual é o cálculo devidamente correto e a alternativa correta, certo? Para a gente marcar. Então vamos lá. Aqui diz na sexta questão o seguinte: determinado empregado trabalha em uma empresa e recebe um salário mensal de R$ 2.585. Qual será o valor a recolher de FGTS e o salário desse empregado, considerando também o INSS, que aí nós temos que fazer o desconto do INSS. Aí sim, o salário do empregado vai reduzir, porque o INSS é uma contribuição obrigatória do empregado. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar esse valor do salário do empregado, R$ 2.585, e calcular qual será o valor correspondente aos 8%, certo? E no valor correspondente aos 8%, certo? A gente deve aí ficar observando que é o valor referente ao FGTS. Esse valor não deve ser descontado. O que a gente vai descontar é o valor referente ao INSS. E aí vamos pegar o valor de R$ 2.585, que é o salário do empregado, e lá anteriormente no nosso conteúdo de INSS, certo? E observar lá, gente, o que nós temos, a nossa tabelinha de pagamento do INSS, de contribuição do INSS, e lá ver qual foi a alíquota correspondente a esse salário aí. Então, por esse salário aí que o trabalhador recebe, R$ 2.585, a alíquota é de 11%. Então, aqui no material em PDF que vocês vão receber, tem também esse cálculo e tem a alternativa correta. Então, aqui a alternativa correta, por mais que vocês tenham feito os cálculos aí e apareceu lá como correta a alternativa A, mas a alternativa correta é a alternativa D, certo? Eu vou marcar aqui como correta a alternativa D, certo? Esse possível erro aí, esse erro que aconteceu aí não vai acarretar em nada para vocês, certo? E aí, lá no material em PDF tem toda a explicação e os cálculos referente a essa questão aí, certo? Então, marcado aqui todas as alternativas da nossa atividade, ou seja, a primeira questão, alternativa E, pedido de emissão. Segunda questão, alternativa B, 8% alíquota. Terceira questão, alternativa A, errar, é certo. Quarta questão, alternativa B, errado. Quinta questão, alternativa B, R$200. E sexta questão, alternativa D, NDA. Nenhuma das alternativas anteriores. Por quê? O valor referente ao FGTS vai bater, mas o valor referente ao salário que o empregado vai receber não vai bater, porque temos que fazer o desconto do INSS e o valor não está batendo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos lá enviar essa resposta? Enviando aqui essa resposta. Vamos lá ver a nossa pontuação. Na nossa pontuação, o que vai aparecer? Apareceu aqui, ó, total de 6 questões. Apareceu que acertou 5 por conta daquela última questão lá, ó. Está dizendo que a alternativa correta é a alternativa A, quando na realidade é a alternativa D. Então aí, gente, foi a nossa correção da atividade de FGTS, certo? E logo amanhã, eu estarei postando essa atividade agora, essa correção agora, e logo amanhã já teremos a nossa próxima aula postada para vocês do conteúdo de imposto de renda retido na fonte. E aí, a partir da semana que vem, nós teremos possivelmente 3 aulas por semana, para a gente correr atrás desse prejuízo aí e alinhar tudo direitinho. Certo, gente? Então, tchau, tchau. Obrigado pela compreensão. Desculpe pelo erro cometido aí. Isso realmente acontece, certo? Mas quando tem a correção, é realmente para corrigir os erros. E espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.